Feliz sábado, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui presencialmente. E você que acompanha essa transmissão através da internet, você está na Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com o propósito de, semana após semana, proporcionar uma experiência real e transformadora com Deus. Como vocês podem ver, a música hoje vai ser conduzida pelo Nova Semente Coral. E essa primeira música vai trazer pra gente uma perspectiva do que é o céu. E quando a gente fala no céu, muitas coisas vêm à nossa mente. Talvez você pense na eternidade, nas moradas eternas, nas ruas de ouro. Mas eu quero dizer para você que uma palavra que vem à minha mente ultimamente quando eu penso no céu é saudade. Saudade. Porque embora a gente viva aqui nesse mundo e a gente tenha os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eu tenho certeza que em algum momento da nossa trajetória a gente para e pensa: poxa, mas eu tô com muita saudade de Jesus. Você já pensou isso, sim ou não? E isso é uma grande verdade, porque nós não fomos criados só para esse mundo, nós fomos criados para viver a eternidade. E por que saudade de Jesus? Porque, na verdade, o céu não é só um lugar. O céu é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E quando a gente olha por essa perspectiva, tudo muda na nossa vida. Porque embora a gente continue pedindo para Ele, para abençoar os nossos planos, os nossos sonhos, até a nossa oração muda, porque a gente passa a pedir para Ele que Ele não permita que a gente se retire da presença dEle. E isso é o que mais importa na nossa vida, e é isso que nós vamos declarar agora. Porque quando a gente passa a olhar por essa perspectiva, a gente toma consciência de que o céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Vamos cantar todos juntos, todos de pé, e vamos declarar que o céu é Jesus. Os homens começam. Todos juntos, cante. Enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando
Segundo livro de Samuel, no capítulo 22, verso 31, a palavra de Deus diz: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Davi atestou o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, não somente quando escreveu esse capítulo, quando escreveu esse cântico que aparece em 2 Samuel 22 e no Salmo 18. Mas através da sua vida, Davi pôde comprovar que o caminho de Deus é perfeito e que Deus cumpre todas as suas promessas. Deus prometeu que ele seria rei e depois de 30 anos isso se cumpre. Davi atestou que Deus é escudo, porque o texto bíblico diz que Davi derrotou animais. Davi, pelo poder de Deus, derrotou o gigante Golias. Davi conquistou Jerusalém derrotando os jebuseus. Davi derrotou o rei de Amon e tantos outros reis. E tudo isso confirma que Deus foi escudo para Davi. Mas a Bíblia diz que ele também é escudo para todo aquele que nele se refugia. Naturalmente eu e você não temos que derrotar Golias, mas nós temos desafios, obstáculos a vencer. Mas a promessa que Deus fez a Davi é a mesma que ele faz para mim e para você. Ei, Anderson, filho, eu sou o seu escudo. Se você se refugiar em mim, tenha certeza, as minhas promessas se cumprirão na sua vida. Se você crê nisso, se você precisa disso, eu convido você a se ajoelhar nesse momento, para que possamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e Pai, como é bom poder nos prostrarmos, nos ajoelharmos diante do Senhor, fazendo isso não somente em uma atitude de adoração, de reverência, mas acima de tudo reconhecendo que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, que cumpre as suas promessas. Bom Deus e Pai, obrigado por esse sábado, obrigado por estarmos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Obrigado também, bom Deus, porque o Senhor nos consola, conforta e nos encoraja, nos lembrando das suas promessas e de que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor nos diz. Deus eterno, o Senhor conhece cada um de nós aqui, o que precisamos, o que necessitamos, o que temos a enfrentar. E é por isso que nós queremos clamar ao Senhor, que as promessas que o Senhor fez a Davi e que constam na sua palavra, bom Deus e Pai, de acordo com a sua infinita misericórdia, que ela se cumpra na vida de cada um de nós. Que nós possamos, assim como Davi, dizer e atestar que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Por favor, Pai, continua falando conosco, por meio dos louvores e da exposição da Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso escudo. Amém. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Muitos milagres de Jesus, ele concluiu o milagre e pedia: não conte para ninguém. Isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. E eu, como publicitária, pensava: hein? Mas por quê? Por quê? E tá aí tudo bem, não era chegada a hora dele, tem toda uma explicação teológica. Mas uma vez, Jesus fez publicidade. Ele estava caminhando no meio da multidão. Marcos 5 fala que ele estava cheio de gente ao redor dele, estavam todos indo para a casa de Jairo, e alguém toca a veste de Jesus. Ele pergunta: quem me tocou?
Gente, muitas vezes, inclusive, vou dar um spoiler, no milagre de Jairo, ele falou assim: não conta para ninguém, filha de Jairo. Mas ele para tudo e fala assim: alguém me tocou. E os discípulos falam: tá de brincadeira, né? Olha o tanto de gente, claro que muita gente te tocou. Ele falou: não, mas saiu o poder. E ele para tudo para falar de um milagre que ele fez. Estranho, né? Quando ele para, a mulher conta o que aconteceu com ela. Ela falou assim: eu te toquei porque há mais de 12 anos eu sofro de hemorragia. Jesus parou para fazer publicidade, não foi para ele, foi para ela. Porque a escritora Ellen White comenta: aquela mulher, ela não precisava só de cura física. Por ser doente, ela era considerada pecadora. Ela precisava de cura espiritual. Por ser hemorragia, ela era considerada impura. Ela precisava de cura social. Ela precisava ser aceita. Então, o milagre foi público. Em Marcos ainda, Jesus fala para ela: filha, tua fé te salvou. Amém. E você está livre do seu sofrimento. Sabe por quê? Porque João 10:10 diz, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não faz milagre pela metade. Não é isso que Ele quer de você, Ele não é isso que Ele quer de mim. E se vocês repararam, faz mais de mês já, gente. Se você não reparou, hoje você vai reparar. Atrás de mim tem alguns pilares. Porque esse momento deixou de ser um momento só de dízimo. E ele é um momento de adoração. E a gente está falando de tempo com Deus. Cuidado do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. A gente está falando do seu talento. Ide, pregai, seja uma luz do mundo. E a gente está falando também do seu tesouro. Deus não quer que você faça nada pela metade. Porque Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. É isso que você quer também? Deixe Deus ser Deus na sua vida. A nossa vida, a nossa adoração, ela não pode ser só um momento. Ela tem que ser um estilo de vida. Esse momento também é o nosso momento dos nossos dízimos, a hora que a gente reconhece que Deus é dono de tudo, da nossa vida, e a gente tem a oportunidade de devolver os dízimos e as ofertas. Deixe Deus fazer um milagre completo na sua vida. Entrega tudo para Ele. O seu corpo, sua mente. Se você quiser contribuir com os seus dízimos, você já sabe, nós temos um QR Code. E se você quiser doar suas ofertas, você também pode fazer através do site. Me confundi, mas vocês entenderam. 10 centavos para os dízimos, 20 para as ofertas. Vamos fazer isso de todo o coração, neste momento.
que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua vontade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Oremos. Bom Deus, Tu és um Deus santo e hoje estamos no Seu dia santo e nós pedimos, pelo Seu amor, santifica a nossa vida, que possamos entregar ela por completo a Ti. Tu sabes que a gente tenta tomar o controle, fazer a nossa parte, às vezes a gente toma a Sua parte, mas a gente gostaria de receber o milagre completo, Senhor. Que o Seu Santo Espírito esteja tocando o nosso coração nesse momento. Abençoa a Tua igreja, que é virtual, que está em casa. E abençoa aqueles irmãos também que não puderam vir hoje, que o Senhor esteja visitando eles também. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Tem muita coisa que eu amo nessa igreja. Na verdade, praticamente tudo. Amo ver esse coral cantar. Amo ver os nossos jovens. Amo louvar com vocês aqui na Nova Semente. Mas nesse momento eu queria destacar uma outra coisa que eu amo também ver aqui, que são as nossas crianças. Amo ver a quantidade de crianças aqui na Nova Semente. Amo passear pelo segundo andar no Ministério Infantil e ver as nossas classes de escola sabatina repletas de crianças. De todas as idades, desde os bebês até os pré-adolescentes. Amo brincar com eles. E como um amigo meu diz, e eu tenho concordado cada vez mais com ele, ele diz o seguinte: criança na igreja é profecia. É profecia de que essa igreja tem futuro. De que o futuro da liderança da igreja está garantido através das nossas crianças. E Deus seja louvado por isso. E tenho um grande prazer, uma grande alegria de poder dedicar muitas das nossas crianças ao Senhor. E é por isso que eu quero chamar nesse momento o Bruno e a Thaís, para que venham até aqui. Eles trazem em seus braços o Pedro. E nós vamos dedicar o Pedro para o Senhor. E eu tenho falado para esses pais, para cuidarem, viu? Porque se não segurar direito, a gente leva para casa. Eu sei que tem alguns familiares que acompanham também. Se vocês desejarem vir acompanhar aqui de pertinho, fiquem à vontade para subirem aqui no palco também. Sei que tem algumas pessoas aí da família, avós e tios, podem vir aqui pertinho. Eu vou pedir para vocês virem um pouquinho mais para cá, assim vai dar espaço para todo mundo. E o Pedro fica no meio aqui, né, Pedro? Podem vir. E para esses momentos, eu até passeio por outros textos bíblicos, mas eu acabo voltando muito para esse texto que eu vou compartilhar com vocês. Porque eu acho que ele expressa muito o significado desse momento. Melhor do que os demais textos. Todos eles que a gente usa para dedicação de crianças caberiam aqui. Mas esse me toca de uma maneira muito particular por todas as referências que esse texto faz. Que é o texto escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 27 e no 28. É a dedicação que Ana faz de Samuel ao Senhor.
E ela começa dizendo: Senhor, era por esse menino que eu orava. E eu imagino quantas orações não foram feitas para a chegada do Pedro. Quanta ansiedade, quantas coisas foram preparadas pensando nele. Se ele gostaria, se ele apreciaria. Como vocês seriam como pais para poder ampará-lo, para que ele nascesse num contexto de amor, de alegria, de segurança. E ela vai reconhecer que quem deu o filho a ela foi o Senhor. E ela disse: o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz, e está aqui o presente do céu para vocês. Está aqui o Pedro para encher o coração de vocês de alegria, para ajudar vocês a fazerem uma nova leitura da relação de Deus com a gente. Porque a paciência que vocês vão ter com Ele, Deus tem uma paciência muito maior conosco. O amor que vocês sentem por esse serzinho aqui, Deus sente infinitamente mais por cada um de nós, inclusive por Ele. E ela vai dizer: por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, ele será dedicado ao Senhor. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão dedicando a vida do Pedro para o Senhor, para aquele que é o responsável pela existência dele. Estão devolvendo ele para aquele que é o começo e o final da vida dele e da experiência dele. De maneira que o que vocês estão escolhendo hoje é que os planos do Senhor prevaleçam na vida do Pedro, mais do que os planos que vocês têm. Que Deus conduza cada um dos seus passos. Que Deus o abençoe por todos os seus caminhos e que ele seja um homem do Senhor. Nesse momento eu vou entregar minha Bíblia para o Bruno aqui e vou pegar o Pedro nos meus braços, e nós aqui vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem. Os que não puderem podem permanecer em pé mesmo. Eu vou me ajoelhar, vocês podem permanecer assentados mesmo, e nós vamos orar. Querido Deus, eu tenho o Pedro aqui em meus braços, e o nosso desejo é que, mais do que isso, ele esteja para sempre nos braços do Senhor. Que o Senhor o ampare, que o Senhor esteja sempre ao lado dele, que o Senhor abençoe cada um dos seus passos, a ponto de que, quando ele tiver condições de tomar as suas próprias decisões, que assim como seus pais, ele também escolha te servir e fazer do Senhor de sua vida e seu Salvador pessoal. Cuida das decisões dele, cuida de cada momento da sua vida, e que cada um dos seus passos sejam dados na tua presença. E seguindo o desejo do coração dos seus pais, eu, como ministro do teu evangelho, dedico a vida do Pedro ao Senhor, para que por onde ele for, ele seja bênção, ele seja sal, ele seja luz, que prepare esse mundo para a breve volta de Cristo Jesus. Fica com ele, ó Deus, e cumpra na vida do Pedro os teus planos para a felicidade dele e para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela, escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial.
Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Aqui vocês vão receber então o certificado, a Bíblia também para o Pedro. E eu fiquei sabendo que é aniversário da Thaís hoje também. Uma lembrança da nossa igreja para você. Que Deus te abençoe. Muitas felicidades, parabéns. E parabéns por esse presente que o céu deu para vocês. Deus te abençoe, Pedro. Vamos todos ficar de pé? A música que nós vamos cantar agora é uma música de celebração. E ela vem nos lembrar que o poder das coisas que nós fazemos aqui nesse mundo não vem das nossas mãos. Muitas vezes a gente se pega tentando resolver a nossa vida pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, pelos nossos pensamentos, pelas nossas decisões, as nossas estratégias. E depois a gente cai em si e lembra que tudo que nós fazemos, tudo que nós podemos fazer nesse mundo, se nós não tivermos Deus à nossa frente, nada acontece da maneira que tem que ser. Então você vai poder agora levantar as suas mãos e declarar a plenos pulmões que Ele é o poderoso Deus que cuida da nossa vida, que nos dá força quando a gente está fraco. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna.
Louvado seja o nome de Deus. Falando em nome, eu não sei se você gosta do seu nome. Eu gosto muito do meu nome. Meu nome é Adriana. E será que tem mais alguém aqui que chama Adriana? Tem mais alguma Adriana por aqui? Ah, seu nome é lindo. Eu acho lindo o seu nome. Porque é o mesmo nome que o meu. Mas na verdade, eu já chamei Vivian por uma semana. E antigamente, há 40 anos atrás, os nossos pais demoravam um pouquinho mais para fazer o registro. Então por uma semana eu chamei Vivian. Mas eu gosto muito mais de Adriana. Tem alguma Vivian aqui? Tem, mas não porque o seu nome não seja bonito, seu nome é lindo. Mas simplesmente eu gosto mais de Adriana porque Adriana é o meu nome. E o nosso nome tem relação com quem a gente é, com a nossa identidade, com a nossa característica. Tanto que quando a gente tira o nosso documento de identidade, a gente coloca lá a nossa digital e o nosso nome. A gente coloca o nosso nome em outras coisas também. A gente coloca em alguns contratos, em listas de presença. Mas a verdade é que o seu nome vale muito pouco, ou quase nada. Só vale nessas transações comerciais. É para isso que a gente usa o nosso nome. E tudo bem. Não tem problema porque o seu nome não vale tanto. Nem vou dizer que às vezes existem algumas instituições financeiras que também derrubam o nosso nome. Mas não tem problema se o seu nome não tem valor. Porque nós temos um nome à nossa disposição, que é o nome que está acima de todo nome. É o nome de Cristo Jesus, porque Ele é poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa. No livro de Atos, logo no comecinho, a gente tem uma história linda, onde Pedro e João estavam entrando no templo, e logo que eles passam, eles encontram um coxo, e o que Pedro diz para ele? Eu não tenho nada, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E esse nome está à sua disposição também. O nome de Jesus hoje pode te levantar do sofá da sua casa, do desânimo, pode te levantar da cama do hospital. Ele pode levantar a sua empresa, Ele pode erguer a sua família, Ele pode reconstruir a sua vida. O nome de Jesus é lindo, o nome de Jesus é maravilhoso, o nome de Jesus é poderoso. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. No início eras a palavra,
Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Deus. Que alegria é podermos louvar o nome de Deus na sua casa. É muito bom, a gente fica feliz quando nós estamos no templo e na casa de Deus. Mas tem outros momentos nessa vida que também nos deixam felizes. E um momento que eu gosto muito, que eu fico muito feliz, é o momento do meu aniversário. Normalmente a gente gosta de comemorar aniversário, não só pelo bolo, pelos presentes, porque na verdade o maior presente que a gente tem é a vida. Então a gente precisa ser muito grato pela oportunidade que Deus nos deu. Então fazer aniversário é muito bom. Mas a gente também tem, apesar da alegria do aniversário e da gratidão, um misto de sensações, porque normalmente quando a gente faz aniversário, o que acontece também? A gente vai ficando mais velho e a gente não gosta muito de envelhecer. Porque com a idade, com o passar dos anos, as dores vão chegando, os cabelos brancos, as rugas, e de fato a gente não gosta disso. E isso é fruto do pecado. O pecado desse mundo trouxe essa deteriorização do nosso corpo. E a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para viver eternamente. A Bíblia diz pra gente no livro de Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por isso que a gente não gosta mesmo de envelhecer. Mas na palavra de Deus também nós temos duas promessas sobre a questão de envelhecer. A primeira delas é que no céu a gente não vai envelhecer. Os anos vão se passar e cada vez mais nós vamos ficar mais jovens, mais bonitos, mais fortes, e nós vamos viver a eternidade toda com Cristo, louvando e adorando o nome de Deus. Essa promessa é linda, mas falta um pouquinho para ela chegar. Mas Deus deixou para a gente também uma promessa no tempo presente, e que fala sobre a idade. No livro de Isaías, no capítulo 46, no verso 3 e no verso 4, diz pra gente que Deus cuida da gente desde o nosso nascimento. E que quando chega a nossa velhice, quando os cabelos brancos chegam, Ele continua sendo o mesmo. Ele carrega a gente no colo, Ele nos levanta e Ele nos salva. E está escrito tudo isso lá na Bíblia. Está escrito que quando a velhice chegar para você, quando o seu corpo muitas vezes estiver fraco e cansado, Deus não envelhece. Ele continua sendo o mesmo. E além de continuar sendo o mesmo, Ele te carrega, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele não te abandona e Ele te salva. No céu, nós vamos poder louvar o nosso Deus eternamente. E é sobre isso que nós vamos cantar na próxima canção. Essa canção diz que nós vamos louvar o nosso Deus, dizendo que Ele é santo por toda a eternidade. E essa canção também não vai se envelhecer. Nós vamos aprender essa canção, porque é a primeira vez que nós vamos cantar. E eu gostaria de pedir então a ajuda do coral e dos meus amigos aqui do louvor para ensinar para vocês então o coro. Não sei se vai passar a letra, mas qualquer coisa eu também vou cantando aqui a letra para vocês. Pode ser? Cantemos a canção que não envelhece no céu. Podemos ir? Todos me ajudam? Vamos lá. Cantemos a canção que não envelhece no céu. E continue cantando Santo, Santo. Santo, Santo. E toda a terra. E toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo. Santo, Santo. Lindo. Nós vamos cantar sobre isso agora. Não se esqueça dessa promessa. Eu gostaria que neste momento, esse é o meu grande desejo, que toda a terra, que a nossa igreja se encha da glória de Deus, que os anjos de fato lá do céu se unam conosco em louvor, e que Deus lá do seu trono olhe pra gente e diga assim: Nova Semente, minha igreja, eu te amo, falta pouco e nós vamos estar juntos no céu para sempre, cantando uma canção que não envelhece.
nosso Deus, que fez as estrelas e nome as deu, que o impossível jamais conheceu, o Rei majestoso, Senhor sobre todos. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 para sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, e quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, E quando a trombeta tocar, este som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, Santo é o nome de Deus. Vamos cantar mais uma vez? Vamos lá. Coral e louvor, todos juntos cantando o nome do Senhor. cantemos a canção que não envelhece no céu.
Querido Deus, o Senhor é santo e digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos nessa manhã de sábado. Te agradecemos pelo dom da vida, presente do Senhor para nós. E nesse momento nós viemos aqui porque reconhecemos o quanto precisamos do Senhor e queremos ter um encontro real e transformador contigo. Por isso, Senhor, que o teu Santo Espírito continue se movendo no meio de nós, que Ele toque a nossa vida por completo e que possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder da tua palavra e pelo agir do teu Santo Espírito em nós. Fala conosco, Senhor, toma o nosso coração nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia para você, um feliz sábado. Seja muito bem-vindo à Nova Semente, essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito, e a gente não se cansa de falar desse propósito, porque é isso que nos move. E o nosso propósito é que a cada sábado, a cada encontro, nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus, amém? E que isso se repita na sua vida hoje mais uma vez. Nós estamos dando início hoje a uma nova série. E o título da nova série é Sem Filtro. Para a gente poder olhar para nós mesmos sem filtro, sem máscara. Para que a gente possa olhar para o mais íntimo do nosso coração e entender quem nós verdadeiramente somos diante de inúmeras situações da nossa vida. E essa série, Sem Filtro, ela vai se basear em perguntas que Jesus fez ao longo do Evangelho. Porque numa pesquisa rápida que você fizer na internet, você vai perceber o seguinte: ao longo de todo o seu ministério, Jesus respondeu cerca de 180 perguntas que fizeram para ele. Mas sabe quantas perguntas Jesus fez? Ao passo que ele respondeu 180, ele perguntou, ou ele fez cerca de 300 perguntas ao longo do seu ministério. De maneira que a gente costuma dizer muito, né? E foi tema jovem por um tempo, Jesus é a resposta. E talvez o mais coerente seria dizer que Jesus é a pergunta. Alguém já disse certa vez que mais nobre é a arte de perguntar do que a arte de responder. Porque a pergunta, ela abre caminhos, ela aponta direções, ao passo que a resposta trilha por esse caminho. Boas perguntas são ferramentas fundamentais para aqueles que trabalham no processo terapêutico, por exemplo. Boas perguntas que levem a pessoa a pensar, a refletir e que trazem uma nova perspectiva a respeito das coisas. Por isso, ao longo do seu ministério, Jesus fez inúmeras perguntas e nós vamos refletir ao longo dessa série sobre essas perguntas que Jesus fez. E nós vamos entender, eu já vou dar um spoiler aqui, nós vamos entender que Jesus fez essas perguntas não porque não soubesse das respostas. Pelo contrário, Jesus sabia. Ele é Deus. Mas essas perguntas que nós vamos refletir durante essa série, Jesus as fez para que os filtros pudessem cair. Para que as máscaras pudessem cair e as pessoas pudessem se olhar como num espelho. Para verem as coisas como elas realmente são. Para se verem como realmente são. Por isso algumas dessas perguntas, para trazer consciência ao ser humano diante da sua condição, a condição em que eles estavam ali diante do Senhor. E hoje nós vamos tratar a respeito da primeira pergunta que Jesus fez. Mas antes de irmos ao texto, eu quero trazer alguns pensamentos à sua mente, introdutórios ainda a essa série, porque existe uma insatisfação inerente ao ser humano. A gente nasce com essa insatisfação, nada está bom. A gente sempre está infeliz e sempre está em busca de alguma coisa. Quem tem cabelo liso quer enrolar. Quem tem cabelo enrolado quer alisar. Quem está muito branquinho quer pegar um sol. Quem já pegou um bronzeado aí quer se esconder. A gente nunca está satisfeito.
A gente acabou de sair de uma série de relacionamento, né? E esses dias eu estava ouvindo um outro palestrante falar a respeito dos relacionamentos. Ele dizia também da insatisfação que a gente tem dentro dos relacionamentos. A gente está solteiro, quer namorar. Aí está namorando, quer noivar. Aí está noivo, quer casar. Aí casa, quer morrer. Então, a gente sempre está insatisfeito com as coisas. Parece que nunca está bom. E aí você planeja, aí você quer comprar aquele carro, e aí você economiza, você guarda dinheiro e quer comprar aquele carro, e daqui a pouquinho você está lá dirigindo seu carro novo, e aí passa um carro mais novo que o seu, um carro melhor do que o seu, e aí aquele carro que você sonhou já não está bom mais, já não serve mais, já não é mais o carro do ano, e a gente vive insatisfeito com as coisas. E muitas pessoas sofrem demais com isso, porque nunca está bom, a gente parece que nunca consegue alcançar contentamento na vida. E a gente sofre porque essa busca também desgasta a gente. Mas pensando a respeito disso, sabe que a gente tem que ver o lado bom de todas as coisas, né? Nós somos chamados a isso. Existe um lado bom em tudo isso. E o lado bom, ele está no aspecto espiritual. Porque se nós estivéssemos contentes com esse mundo aqui, talvez nós não desejaríamos o céu. Então, de certa maneira, essa insatisfação que está enraizada dentro de nós também é providencial, para que a gente não se acomode, a gente não se acostume com esse mundo, mas a gente também almeje algo melhor, algo maior, algo sublime, algo perene, algo que não se acabe, que a traça e a ferrugem não corroam. Existe um estudo realizado por Harvard, e esse talvez é o estudo mais longevo de toda a história de pesquisas e de estudos que já foram feitos. Porque nesse estudo, a Harvard se propôs a estudar sobre a felicidade. E algumas coisas foram descobertas nesse estudo. Uma delas é algo que é comum em todo ser humano. Porque nós somos diferentes, temos gostos diferentes, mas existe uma coisa que esse estudo revelou que é comum em todas as pessoas. É a busca pela felicidade. Todo mundo faz o que faz porque busca ser feliz. Pode ser que a pessoa nem tenha consciência desse processo ou desse intento final, mas quando você traduz a busca do ser humano, o que esse estudo concluiu é que as pessoas buscam ser felizes, e isso é comum a todos os seres humanos. Eles começaram a pesquisar, ou começaram esse estudo em 1938. E tem pessoas que eles acompanham ali por mais de 80 anos, para descobrir qual é a razão da felicidade, ou o que pode trazer felicidade, uma vida plena, uma vida mais saudável. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram recentemente desse estudo? Ao acompanhar milhares de pessoas por mais de 80 anos, muitas delas. Sabe onde está o segredo da felicidade? A principal causa, o principal fator de felicidade para as pessoas e de satisfação é encontrado quando essas pessoas desenvolvem relacionamentos saudáveis. O estudo descobriu que o fator que mais traz felicidade para as pessoas é a relação, é a conexão com as pessoas. E quando a gente traz isso para o campo espiritual, faz todo sentido. Porque o cristianismo, ele começa no relacionamento que a gente tem com Jesus. E relacionamento é o fator que mais traz felicidade para a vida das pessoas. A gente vive num mundo que busca intensamente muita coisa. A gente vê as pessoas correndo de um lado para o outro, empreendendo essa busca, para no fundo, em última instância, serem felizes. Mas às vezes isso não está muito claro, e os processos também não estão muito claros. Onde encontrar isso? Por isso a gente vê pessoas correndo para um lado e para o outro, e nós mesmos podemos estar enganados a respeito da nossa busca e estarmos buscando essas mesmas coisas. Pessoas correm em busca de reconhecimento, de dinheiro, algumas correm em busca da paz, de conexão com outras pessoas, de amor por terem sido rejeitadas. Muitas pessoas correm, fazem o que fazem em busca de validação, e outras só para poderem ter uma boa aposentadoria, um descanso no final da vida.
A gente acaba trocando de emprego, troca de relacionamento, troca de igreja, muda a nossa rotina, muda de cidade muitas vezes, compra coisas novas, a gente muda a nossa aparência, muitas vezes, para ir em busca disso que nós chamamos de felicidade. Mas o que a gente encontra é que isso sempre está um passo adiante. Quando a gente busca nessas coisas a felicidade, a sensação que vai ficar é que a felicidade ainda está um passo a mais. Ainda está à frente, ainda está diante de nós e que não foi ainda alcançado. Muita gente nem sabe explicar o que de fato está buscando. Você tem clareza disso? O que é que você busca? O que é que você está buscando na vida? Por que é que você faz o que você faz? Por que é que você está aqui hoje? Você tem clareza disso? Qual foi o motivo que te tirou da tua casa num sábado de manhã e te trouxe para cá? Que fez você se conectar no canal da Nova Semente para assistir o culto? O que é que te move? O que é que te levou a isso? Você tem clareza disso? Ou a sua consciência apenas de que está muito cansado? De que tem alguma coisa que está te deixando inquieto e você precisa fazer alguma coisa? Ou veio para cá simplesmente para desacelerar um pouco da semana, porque se sente incompleto, incompleta? O que te move? O que você veio buscar aqui? Veio buscar só uma experiência com alguém, com uma pessoa, só ver gente, enfim? A verdade é que parece que o problema da nossa geração não é excesso de ocupação, mas talvez excesso de vazio. E por isso a gente corre tanto. Por isso a gente busca tanto. Para preencher esse vazio. Para preencher essa falta de clareza que a gente tem do que a gente verdadeiramente está buscando. E aí a gente chega na primeira pergunta que Jesus fez ao começar o seu ministério. Vá comigo até o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E nesse capítulo, João vai apresentar a primeira pergunta que Jesus vai fazer no Evangelho de João. E com essa pergunta eu quero introduzir essa série, o primeiro episódio dessa série, onde nós vamos refletir em 8 perguntas de Jesus. Então faça planos para estar conosco, para acompanhar essa série. Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 35. E aqui na minha Bíblia eu leio assim: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. E nos versos anteriores, ali no verso 29, ele já tinha dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui no verso 35 e 36 ele vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus. Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, fez a primeira pergunta para eles. Qual foi a pergunta que Jesus fez? O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Em outras versões, venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Você entendeu o que aconteceu ali? Jesus tinha sido batizado por João Batista. Ele tinha apontado para Jesus e tinha dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 dos discípulos de João começam a seguir a Jesus. E quando Jesus percebe que eles o estão seguindo, Jesus faz uma pergunta para eles: o que vocês estão procurando? O que vocês estão buscando? Por que Jesus faz essa pergunta para eles?
Será que Jesus não sabia? Será que Jesus não conseguia ler o coração deles naquele momento? Claro que sim. Jesus não faz essa pergunta por causa dele, mas faz essa pergunta por causa dos discípulos, para que eles tenham clareza. E depois, ao longo dessa série, nós vamos ver mais uma pergunta de Jesus, em João capítulo 6, a respeito disso, se eles realmente entendem qual é o propósito do Messias, e se eles entendem o que Jesus está fazendo, se eles querem realmente segui-lo. Jesus pergunta por conta deles: vocês estão procurando o quê? O que é que vocês vieram buscar? Para que eles pudessem tomar consciência a respeito do seu propósito. Muita gente segue Jesus esperando que ele resolva a sua vida, sem perceber que o que Jesus veio fazer foi redefinir o que significa a vida. A gente quer que Jesus resolva as coisas que a gente tem, os problemas que a gente tem, mas o que Jesus quer fazer mesmo é redefinir a nossa vida, para a gente olhar para a vida de uma outra perspectiva, esperando outra coisa, buscando outra coisa, e aí a gente fica perdendo tempo. Indo atrás de Jesus por coisas pequenas, e o problema não está em você buscá-lo por coisas pequenas. O problema está em buscá-lo só por coisas pequenas, quando Ele quer fazer muito mais por você e em você. Porque aí você está perdendo o melhor dessa relação. Você está perdendo o melhor do que Jesus tem para oferecer para você, que não é só resolver os seus problemas, é transformar a sua vida, é ressignificar a sua vida. E aí Jesus olha para aqueles homens e pergunta: o que é que vocês estão procurando? Por que é que vocês estão aqui? E talvez Jesus faça essa mesma pergunta para mim e para você hoje: por que é que vocês vieram aqui? O que é que você de fato está procurando? Porque o mesmo Jesus depois vai dizer que quem procura acha. João Batista está com os 2 discípulos e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a primeira pergunta que Jesus vai fazer não é: vocês creem? A primeira pergunta que Jesus vai fazer não é: vocês querem salvação? Vocês conhecem a verdade? A primeira pergunta que Jesus vai fazer é: o que vocês estão buscando? O que vocês estão procurando? Jesus entende que a nossa vida aqui nesse mundo é pautada por essa busca, por um sentido, e esse sentido vai trazer satisfação, esse sentido vai trazer felicidade. E Jesus entende que o problema não é buscar, mas o problema é buscar no lugar errado e a coisa errada. E às vezes a gente perde muito tempo com isso, buscando no lugar errado a coisa errada. E talvez eu esteja falando para alguém que está cansado de fazer isso, de buscar significado no trabalho, de buscar significado em algum vício, de buscar prazer nas coisas que o mundo pode oferecer, e tem desperdiçado a vida. O problema não é buscar, o problema é procurar no lugar errado. O problema é estar em busca da coisa errada. Quando Jesus pergunta, Ele revela, através da sua pergunta, o que está por trás dos nossos pensamentos, o que está por trás do nosso coração e das nossas intenções. O que Jesus faz com a sua pergunta é tirar o filtro dos nossos olhos, para a gente não ficar dourando a pílula, para a gente não ficar se enganando, mas para a gente olhar para a situação e para a nossa condição de uma maneira mais honesta, mais real. O que Jesus está perguntando para aqueles discípulos e o que Ele está perguntando para mim e para você é: o que te move? O que dá sentido para a sua vida a cada dia? O que faz você fazer o que você faz? Quando você vem aqui, quando você busca Deus em oração, o que você espera dEle de fato? Você ora procurando o quê? Qual é o motivo das suas orações? Será que você tem orado só por pedidos que você tenha que resolver? Por problemas que você está enfrentando? É só para isso que você busca? É isso que move a sua busca, a sua relação com Deus, a sua vida espiritual? É só quando as coisas ficam difíceis? As suas orações se limitam só a uma lista de pedidos e desejos para Deus? É isso? Muita gente busca encontrar na igreja,
nos relacionamentos, na carreira, no sucesso, no dinheiro, algo que só Deus pode dar. E isso é buscar no lugar errado. A verdade é que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente procura, porque nós acabamos maquiando as coisas. Às vezes a gente não quer se deparar com a realidade de fato, e aí a gente começa a chamar a busca de outras coisas, dar outros nomes para o vazio que existe no nosso coração. E aí a solidão a gente começa a chamar de independência. O orgulho a gente começa a chamar de amor próprio. A ganância de uma simples ambição por coisas melhores. A ansiedade de excesso de responsabilidade. A gente começa a maquiar as coisas para a gente se esconder nisso. Ativismo de propósito. Distração a gente chama de entretenimento. Vazio a gente chama de rotina. Fuga a gente chama de liberdade. E aí vem Jesus, e com uma pergunta ele tira os nossos filtros e diz: o que é que você está de fato procurando? O que é que está por trás de tudo isso? O que você realmente precisa? A verdade é que o tempo passa e a gente continua carregando a mesma inquietação. Porque o problema não está à nossa volta, o problema muitas vezes está dentro. É o vazio do coração tentando ser preenchido com coisas efêmeras, com coisas passageiras, quando somente aquilo que é eterno e que é permanente pode satisfazer. A verdade é que o ser humano moderno, ele continua sedento como ele sempre foi, mas parece que a gente ficou sofisticado demais para admitir isso. Por isso a gente dá outros nomes para aquilo que é a nossa verdadeira necessidade. Por isso a primeira pergunta de Jesus foi: o que vocês estão procurando? Antes de mudar a nossa vida, Jesus ele revela o que realmente governa o nosso coração. O que é que tem governado o seu coração? O que é que tem movido você? O que é que tem trazido sentido para a sua vida? Onde está o propósito da sua existência? Existe um pensamento de Agostinho, onde ele retrata essa realidade do ser humano. E ele vai dizer o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. A nossa vida sem Deus é como um peixe fora d'água. Ele não foi criado para aquela realidade. E ele só vai ser feliz, ele só vai ter paz, ele só vai ter plena satisfação quando ele voltar para a água. É isso que Agostinho está dizendo: nós fomos feitos para o Senhor, de maneira que nós só estaremos felizes e plenamente realizados quando a nossa alma alcançar descanso em Ti. É nisso que está o sentido da vida. E se o segredo da felicidade para a vida humana são as relações, na vida espiritual o segredo é o mesmo, é a relação com esse Deus. E essa relação vai para além de pedir e agradecer. Essa relação vai para além de ele somente ser uma conveniência que eu uso quando eu preciso. Os discípulos estavam andando atrás de Jesus sem perceber que, na verdade, o que estava acontecendo ali era Deus respondendo o maior anseio do coração deles, com a presença de Jesus no meio deles. Olha a compreensão que os discípulos tinham no início dessa história. Porque João tinha acabado de dizer: esse é o Cordeiro de Deus. E o que os discípulos falam na sequência? Eles apresentam uma outra pergunta. Uma pergunta estranha para esse momento. Porque primeiro eles vão dizer Rabi, que quer dizer mestre. Isso já declara qual é a impressão que eles têm, qual é o conhecimento que eles têm de Jesus. E eles vão perguntar: onde estás hospedado? João Batista acabou de apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles vão chamar Jesus de mestre. Não tem problema de chamar Jesus de mestre, mas isso revela também o nível de compreensão que eles têm. Eles vão perguntar: onde o Senhor está dormindo? Onde o Senhor está hospedado? Estranho, há uma quebra aqui nesse processo e nessa conversa.
Porque para aquela audiência, principalmente para os seus discípulos, quando João diz, esse é o Cordeiro de Deus, isso não é qualquer expressão. O que João Batista está fazendo aqui é trazendo uma carga de identidade do Antigo Testamento. Porque lá em Gênesis 22, Jesus é apresentado como o Cordeiro providenciado por Deus, lá no Monte Moriá, na experiência de Abraão. Em Êxodo 12, o Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que era morto e que apontava para Cristo. Em Isaías 53, o capítulo do servo sofredor era Jesus sendo entregue ali como Cordeiro no nosso lugar. Enfim, todo o sistema sacrificial ali, ou sacrificial, melhor dizendo, do Antigo Testamento, está vindo junto quando João diz, esse é o Cordeiro de Deus, esse é quem vai tomar o nosso lugar, esse é quem vai nos dar vida eterna e salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez uma das declarações mais cristológicas dos evangelhos. E ao passo que João Batista faz essa deferência, faz essa apresentação de Jesus, os discípulos o chamam de Rabi, que para aqueles que ensinavam era um título comum. Eles não perceberam que o João Batista não está apresentando ali é um mero professor, um mero líder religioso, um mero filósofo. Não é isso que João Batista, ou não é esse quem João Batista está apresentando. João Batista estava apresentando para aqueles homens o Salvador. O Salvador estava diante deles, mas eles respondem, Rabi, demonstrando que eles ainda tinham uma compreensão insuficiente de quem é Jesus. Por isso Jesus, lendo o coração, perguntou para eles, o que é que vocês estão procurando de fato? Porque o entendimento que nós temos dele, como nós vimos na série Soberano, faz toda a diferença. Se eu entendo quem Deus é, eu vou buscá-lo e vou procurá-lo, para além dele apenas resolver os meus problemas, eu vou procurar me relacionar com Ele, viver com Ele. Hoje muita gente tem uma compreensão insuficiente de quem é Jesus. Para muitas pessoas hoje, Jesus é apenas uma inspiração, um exemplo, um mestre. Alguns usam Jesus como um coach espiritual, como uma referência ética, como um líder religioso, porque não entenderam ainda que Jesus é infinitamente mais do que isso. Jesus é alguém que tem poder para transformar a nossa vida por completo. E talvez essa seja a maior tragédia espiritual dos nossos tempos. Pessoas que admiram Jesus, sem se permitirem serem transformadas por Ele. E nós não podemos cair nesse risco de apenas admirarmos Jesus e de apenas o usarmos de maneira conveniente para que Ele atenda algumas das nossas orações e realize alguns dos nossos pedidos. É interessante o comentário que Carson faz no seu comentário sobre o Evangelho de João. Carson, um grande teólogo, ele vai trazer um panorama a respeito do porquê que Jesus começa fazendo essa pergunta no Evangelho de João e por que João escolhe, na verdade, relatar essa como a primeira pergunta de Jesus. O que vocês estão procurando? E os discípulos o chamando de mestre. É porque quando você lê o Evangelho de João, a intenção que João parece ter ao evidenciar isso no começo do Evangelho é nos levar numa revelação progressiva e num crescimento desse relacionamento com Deus, a fim de que no final do capítulo nós possamos ter a mesma compreensão que os discípulos, quando João escreveu João 20, versículo 28. Quando Tomé vê ali as marcas que foram feridas, ele vai exclamar, meu Senhor e meu Deus. Talvez você chegou aqui com uma visão incompleta a respeito de quem é Jesus. E vai nesse processo entender que Ele é muito mais do que você pensou. E que Ele está à sua disposição para muito mais coisas, mas principalmente para ter um relacionamento com você. E aqui a gente precisa entender que Jesus
não é apenas a resposta para os problemas humanos. Ele é a revelação do que a alma humana sempre procurou. Esse é Jesus. Jesus não é apenas solução para os meus problemas. Ele é o final da busca do ser humano. Ele é tudo que o ser humano de fato procura e precisa. Em Jesus Cristo nós encontramos tudo. E diante dessa falta de compreensão dos seus discípulos, daqueles que começaram a segui-lo, qual foi o convite de Jesus? Venham e vejam. Venham e vejam. Venham comigo. Venham se hospedar comigo. Venham viver esse dia comigo. Jesus não respondeu à pergunta deles com uma resposta de fato, com uma argumentação, com uma informação. Jesus respondeu à pergunta daqueles discípulos com presença. Ao convidá-los, venham e vejam. É o convite que Jesus faz para mim e para você. De repente você veio aqui hoje buscando tantas coisas que você talvez nem saiba o quê. Talvez enganado pelo nosso orgulho, pela nossa autossuficiência. E Jesus pergunta para você, o que você está procurando? E quem sabe você veio aqui só para encontrar uma resposta para um problema que você está enfrentando. Talvez você queria só uma ajuda para um fato isolado da sua vida. Mas aí Jesus olha para você e diz assim, filho, vem aí, veja. Vem passar esse dia comigo. Vem viver na minha presença. Porque a presença dele é a resposta para a nossa busca. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É na pessoa de Cristo que Deus satisfaz todas as nossas necessidades. De maneira que se você tem Jesus, você tem tudo. E aqueles homens poderiam estar seguindo Jesus por vários motivos, e Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estão procurando? Porque no momento em que eles deram um passo na direção de Jesus, a busca deles acabou. Venham e vejam. Porque a resposta está aqui diante de vocês. Porque a resposta é caminhar comigo, a resposta é andar comigo. Jesus não dá uma palestra, Jesus não explica para eles uma doutrina, Jesus não dá um argumento filosófico, Jesus oferece convivência. Jesus diz, venham e vejam. E o cristianismo é isso. Não é só acreditar, não é só pedir com fé, mas é andar com Ele. É estar na presença dEle. Sabe o que fez a diferença na vida de Zaqueu? O que fez a diferença na vida de Zaqueu é o começo da história. Porque a Bíblia diz que Zaqueu saiu de casa naquele dia procurando uma coisa. A Bíblia vai dizer, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Esse é o segredo. Porque Jesus é o fim da nossa busca. Jesus é aquilo que nós sempre procuramos, é aquele que nós sempre buscamos. A nossa geração, ela tem muito conteúdo, tem muita opinião, tem muito acesso, muita informação, mas talvez pouca experiência com Jesus. Pouca experiência de caminhar com Ele. Talvez a gente tome tanto tempo para tantas coisas. A gente ouve podcasts cristãos, a gente fica ouvindo as músicas do louvor da Nova Semente no carro, a gente se enche de conteúdos espirituais, mas talvez a gente não pare para caminhar com Cristo de verdade.
o que é que você está procurando. A verdade é que você pode aprender muito sobre Jesus e ainda assim nunca permitir que Ele redefina a sua vida, por estar olhando para o lugar errado e procurando a coisa errada. Quando Davi peca com Batseba, comete aquele adultério, planeja a morte do esposo dela, ele vai escrever um salmo de arrependimento, que é o Salmo 51, é o salmo de arrependimento de Davi por esse pecado. Sabe o que me chama a atenção no salmo? Davi, em momento nenhum do salmo ele pede assim: Senhor, me ajude a não adulterar mais. Porque isso é buscar a coisa errada, no lugar errado. Sabe o que Davi vai pedir ali no Salmo 51? Ele vai dizer assim: Senhor, não me retires da tua presença, nem me afastes do teu Santo Espírito. Porque ele entendeu que a nossa busca é essa, é de estar na presença. A nossa busca é por Ele, não por qualquer outra coisa. Ele tem que ser o alvo, o foco da nossa busca. As outras coisas virão por consequência disso, mas Jesus é o centro. Jesus é o final da nossa busca. E quando você encontrar Jesus, quando você estabelecer um relacionamento com Ele, quando você caminhar com Ele, quando você almoçar com Ele, quando você chorar com Ele, você vai ter encontrado ali então aquilo que você sempre procurou. Talvez você tenha vindo hoje aqui cansado, procurando alento, ou acelerado demais, procurando um pouco de paz, perdido, procurando um caminho, frustrado, procurando realização, conforto, vazio, procurando preenchimento, tentando entender por que nada nessa vida te completa e te satisfaz. E você se depara com Jesus te perguntando: o que você está procurando? Pode ser que você esteja procurando um caminho. A verdade é que Jesus veio para tornar-se o seu caminho. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o princípio e o fim, Ele é a base, o fundamento, Ele é tudo. Por isso a nossa busca é por Ele. Não use Jesus só para que Ele melhore a sua vida, mas permita que Ele redefina o significado dela. Porque Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. É Ele, é nele. E por isso nós vamos terminar cantando agora essa música que fala a respeito disso. Que Jesus é aquele a quem a nossa alma sempre esperou, por quem a nossa alma sempre esperou. E se você quer descansar a sua alma nesse Cristo que é a resposta para todas as nossas perguntas, abra o teu coração e canta isso de todo o coração. Declara para Jesus que Ele é quem você sempre buscou, que nele você vai depositar toda a sua esperança, que nele você vai depositar a sua vida para que Ele te traga esse sentido, esse significado. Faz dele o final de tudo aquilo que você buscou a sua vida toda e cante conosco. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
desceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Então peça pra ele: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Então diga: quer beber? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom
de Deus, o Messias, o meu Salvador. Querido Deus, a gente anda procurando muita coisa, buscando muitas coisas, mas nós entendemos que hoje aqui nós viemos para ter um encontro contigo, porque o Senhor é o final dessa busca. O Senhor é tudo aquilo que nós sempre procuramos a vida toda, porque só no Senhor, na relação contigo, nós podemos ser completos. Somente o Senhor é capaz de preencher o tamanho do vazio que existe no nosso coração. Somente o Senhor é capaz de dar sentido pleno à nossa existência, porque fomos criados para o Senhor. Que de fato, ó Deus, a nossa alma possa descansar em Ti. E que possamos Te procurar, ó Deus, para muito além do que para resolver os nossos problemas, mas para ressignificar a nossa vida, para que o nosso coração esteja guardado no Senhor para toda a eternidade, para que as nossas angústias, as nossas aflições possam achar descanso no Senhor, para que a nossa vida possa ter esperança, para que possa haver em nós salvação. Muito obrigado, ó Deus, porque em Cristo Jesus o Senhor atende cada uma de nossas necessidades e que tenhamos clareza ao empreendermos essa busca desenfreada na nossa vida. Que o nosso único alvo, nosso único foco e objetivo seja viver na Tua presença, seja ter um relacionamento íntimo contigo. Transforma a nossa vida, Senhor. Guarda o nosso coração em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e o nosso desejo é que você tenha na presença dEle um bom restante de dia, amém?